eu quero contar uma história para vocês, antes de qualquer coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, não sei se o Davis pegou essa época, os pastores eles tinham um hábito muito interessante. Eles então terminavam a palavra, ministravam e eles iam para a porta para cumprimentar as pessoas. Era um hábito antigo. E tem uma história que o pastor estava ministrando a palavra na igreja, pregando ali, ministrando a palavra, e ele ia para a porta depois da reunião, porque ele gostava de abraçar os irmãos, cheirar os irmãos, falar com os irmãos. E aí tinha um irmãozinho que passava e dizia assim: pastor, a palavra hoje foi uma bênção, mas essa palavra aí foi para Mariazinha. O pastor começou a ouvir esse negócio, aí terminava o culto e ele sentava assim bem na frente, chorava. Aí terminava o culto, ele ia para a porta: pastor, a palavra hoje foi maravilhosa, mas essa palavra aí foi para Manuelzinho hoje. E sucessivamente ele tinha esse hábito de falar com o pastor e dizer que a palavra foi para fulano, foi para Beltrano, para Cicrano e tudo mais. E o pastor se angustiou com aquilo e ele disse: meu Deus, me dá uma oportunidade para falar com esse homem, eu quero falar com ele, eu não estou gostando desse negócio da palavra ser para Mariazinha, Joãozinho e Manuelzinho e não ser para ele. Me dá, Senhor, uma oportunidade. E num desses dias aí que o pastor estava ministrando, era um culto de meio de semana, um culto de oração, e deu uma chuva muito grande, mas uma chuva que alagou, e ele conseguiu chegar, aquele irmão conseguiu chegar. E ele chegou ali e tal, e falou para o pastor assim: pastor, choveu tanto, o povo não veio, não vai ter o culto hoje não. O pastor: não, vai ter culto, eu vou pregar. E você vai sentar no banco da frente. Eu quero eu e você. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou pregar. E você vai ouvir a minha pregação hoje. Só veio aquele irmão para a igreja. E o pastor começou: você que fica dizendo que a pregação é para Mariazinha, é para Joãozinho, é para Manuelzinho, você tem que se converter. E ele começou a chorar, copiosamente chorava. E o pastor então pregou e acho que ele lavou a alma, né? E aí terminou o culto, o pastor todo empolgado, foi lá para a porta, apertou a mão dele: e aí, irmão? Ele: pastor, a pregação hoje foi uma bênção, pena que quem precisava vir não veio. Diga para o seu irmão que está do seu lado: é para você, é para mim. Diga isso, abra bem o seu olho e diga para ele: é para a gente, é para mim, é para você. A palavra de Deus, amados, nunca é para o outro, é para a gente, sabe? E eu aprendi que tem crente pá, né, na igreja, sabe? A palavra está vindo, ele está pegando e jogando para o outro. Não. Deus quer falar com a gente, amém? Você pode dizer isso para você mesmo: Senhor, fala comigo, ministra o meu coração, derrama a tua palavra, que é viva, eficaz, é penetrante, que perscruta o coração da gente, que entra no lugar mais profundo, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, a tua palavra, ministra ela ao meu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados. Sabe que o que é importante, eu sempre temo e tremo quando a gente está habituado ao nosso público, às nossas ovelhas,
ainda assim dá um friozinho na barriga, vocês não têm noção de como as coisas estão frias aqui por dentro, sabe? Então um negócio, um gelo aqui, e eu tenho pedido a Deus que Ele traga uma palavra. A minha preocupação não é com desempenho pessoal, sabe? Lá no início do ministério, aquelas coisas bobas, a gente tem uma preocupação com o desempenho pessoal. Eu não me preocupo mais com isso. A minha preocupação é se eu vou conseguir entregar a palavra de Deus de forma perfeita, correta. Essa é a preocupação do meu coração, que Deus possa realmente fluir desse lugar, e que vocês possam usufruir, né? Receber a palavra de Deus, que Ele possa ministrar exatamente aquilo que Ele queira, que Ele quer, que Ele precisa ministrar no coração da gente hoje, nessa manhã. Essa é a preocupação do meu coração. Eu queria que você orasse por isso também, que você estivesse recebendo a palavra e dizendo ao Senhor: Pai, usa teu filho, que ele possa falar e que realmente a palavra do Senhor possa fluir nesse lugar. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. No livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 4, a partir do verso 1. E nós vamos pensar e tentar refletir, meditar sobre algo que Deus colocou no meu coração quando o Davis me falou, me pediu, me convidou para estar aqui com vocês. Eu agradeço ao convite, a confiança, que Deus possa honrar e abençoar a vida do Davis, da Sandra, casal muito precioso, que nós aprendemos a amar, honrar, e que representa muito bem o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli. Então, Gênesis 4, a partir do verso 1, conta uma história, e eu queria saber se você tem o hábito de meditar na palavra. Não somente ler, não somente passar os olhos, conhecer a história, mas na verdade, pensar sobre isso, né? Mais que isso, na verdade, pensar sobre o que você está lendo, gastar tempo, olhar para o texto e perguntar a Deus: Deus, o que tem de importante para mim aqui nessa palavra? O que isso pode ser relevante? Qual o significado desta palavra aqui na minha vida? Isso é meditar, você gastar tempo, olhar para o texto, ler, não com pressa, não apenas para dar uma satisfação, né, a sua responsabilidade diária de ler a Bíblia, mas parar e ouvir, tentar dizer ao Senhor assim: fala comigo, Pai, o que está aqui que é para mim? Então, é importante que nós desenvolvamos essa prática de meditar na palavra, sabe? Você gastar um tempinho, olhar para ela, deixa a palavra te ver também. Isso é muito importante. A palavra tem que ver você, sabia disso? Porque a palavra é o verbo encarnado, não é? Jesus e a palavra são a mesma pessoa, não é? Então, Gênesis 4 começa dizendo assim: conheceu ou coabitou, na sua tradução, o homem com Eva. Adão coabitou com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri. Esse é o significado do nome Caim, aquisição, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Abel significa fôlego, Abel significa suspiro. Então deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então nós já temos bastante informação aqui para nós nessa manhã. Abel foi, pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor, lavrador, alguém que cuidava da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos, nós não sabemos quanto tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Nós temos mais um pouco de informações aqui importantes. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois,
sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, o Senhor que conhece os corações disse a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E o matou. E o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Então o Senhor lhe disse: o que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então disse Caim ao Senhor. O Senhor disse a Caim: quando lavrares o solo, maldito serás por sobre a terra, cuja boca abriu para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ela a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Diga amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Usa ela para nos edificar nessa manhã, que nós possamos tomar decisões importantes a despeito daquilo que o Senhor quer e vai falar conosco nessa manhã. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para a ministração de hoje, você pode, talvez você queira anotar, você gosta de anotar, não sei, mas se eu fosse dar um título para aquilo que Deus colocou no meu coração para falar hoje para os irmãos, seria Caim e Abel no espectro do cuidado. Eu queria falar sobre cuidado hoje pela manhã com os irmãos. Algumas coisas importantes que o texto fala para nós, mas não fala com palavras, fala de uma outra forma. A gente entende isso, a gente sabe que é assim por conta dos acontecimentos, dos desdobramentos que se seguem a esse episódio, ou nesse episódio que nós acabamos de ler. Existem algumas coisas que não estão escritas aqui em palavras, mas estão registradas aqui e a gente precisa de revelação, de compreensão, e isso é o que o Espírito Santo faz por meio da meditação. E o que esse texto revela para nós? Esse texto revela para nós, na verdade, que Adão não é a mesma pessoa do Éden. Esse homem que está aqui não é aquele mesmo Adão que está lá no Éden. Não somente no aspecto moral, mas também no aspecto emocional. Por quê? Eu acredito que Adão é um homem triste agora. É um homem triste. E por quê? Ele tinha tudo e ele perdeu absolutamente tudo. Uma vez conversando com uma irmã lá na igreja, e essa irmã hoje já é falecida, e a forma como ela encontrou o Senhor, ela passou por um processo difícil de falência, e ela, por conta desse processo, ela encontrou o Senhor,
E apenas abrindo um parêntese, tem gente que gosta de dizer assim, né? Ah, pastor, porque a Bíblia diz que se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor, né? E eu digo, não, irmãos, isso não está na Bíblia e esse não é o coração de Deus. O Senhor deseja que as pessoas o conheçam pelo amor. A Bíblia inteira, do início até o final, fala do amor, que o desejo de Deus é que nós sejamos atraídos pelo amor. A única coisa que pode convencer o homem de que ele está separado de Deus, que ele é um pecador, que ele precisa de Deus, é o amor de Deus, amados. Mas existem processos de sofrimento, de angústia, talvez você é uma situação dessa, que podem levar as pessoas a buscarem a Deus. Eu acredito nisso também. E foi o caso dessa irmã. Ela estava passando por uma situação muito difícil e ela falou algo para mim que me marcou. Ela falou assim: pastor Paulo, o senhor não tem a menor ideia do que é uma pessoa ter muita condição e perder essa condição. Uma pessoa ter uma condição, ela estava falando de finanças, o senhor não tem ideia do que é uma pessoa ter bastante condição e perder tudo isso. É muito angustiante. E aquilo ficou martelando no meu coração, e eu fico imaginando alguém que perdeu a presença de Deus. A gente nunca pensa nisso, né? Alguém que perdeu a presença de Deus, perdeu tudo. A história que nós lemos diz que os filhos de Adão trouxeram uma oferta ao Senhor. E quem ensinou isso para eles, amados? Quem foi que ensinou isso para eles? Adão. Foi Adão. Embora Adão estivesse separado do Senhor pela condição que o pecado lhe impusera, ele lutou contra essa condição, queridos. Você pode imaginar Adão falando para Caim e Abel de como Deus vinha ao seu encontro no jardim, de como era a presença de Deus, de como a presença de Deus lhe fazia bem, como ele conheceu o Senhor tão de pertinho. Você pode imaginar Adão falando com Caim, pequenininho: olha, Deus vinha assim na viração do dia, olha, quando o dia estava se pondo, quando ao pôr do sol, o Senhor vinha e a sua presença me fazia bem, e eu e ele caminhávamos juntos pelo jardim, e eu numa relação de amor plena, uma relação perfeita de amor com ele. Eu podia abrir o meu coração, eu colocava, eu falava para o Senhor como foi o meu dia, e aquilo era tão bom para mim. Adão, ele encheu o coração dos seus filhos de um conhecimento de Deus que eu e você, mesmo na graça, não possuímos ainda. Adão via o Senhor na viração do dia, todos os dias. Você lembra disso? Você sabe disso? Tem gente que fala comigo assim: Davis, porque quando eu encontrar Adão no céu, eu quero dar um cascudo nele, porque o resultado dessa miséria toda aqui é essa. E eu digo: não, se você estivesse no lugar do Adão, você faria a mesma coisa. Não foi Adão que caiu, foi a humanidade. Adão significa isso, humanidade. Foi a humanidade que caiu. Se fosse eu e você lá, teríamos também caído da mesma maneira. A Bíblia diz que Caim foi o primeiro filho de Adão a trazer uma oferta ao Senhor. O que isso quer dizer para nós? Que houve uma disposição no coração de Caim em se aproximar de Deus. Quem gerou essa disposição no coração de Caim? Adão. Você pode imaginar Adão de uma forma rudimentar,
mas de uma forma muito pessoal, tentando, de todas as formas, debaixo agora de uma natureza do pecado, ministrar no coração, como eu e você fazemos, porém hoje na graça, ao coração dos nossos filhos. Você acha que Adão criou aqueles meninos de qualquer jeito? Você acha que Adão deixou a sorte cuidar da vida dos seus filhos? Não, amados, não é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que Caim propôs no seu coração trazer uma oferta ao Senhor. E o que isso significa? Que Caim queria se aproximar de Deus, que Caim queria conhecer o Deus que o pai dele conheceu, que Caim queria ter intimidade, relacionamento. Caim queria andar com esse Deus, porque Adão encheu o coração dele de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, a respeito desse Deus, que Caim disse para si mesmo: eu quero conhecer esse Deus que o meu pai conheceu. E ele se aproximou, mas alguma coisa deu errada. A forma que ele fez essa aproximação não deu certo. Deus viu alguma coisa no coração de Caim que contaminou a sua oferta. Sabe, amados, é a nossa vida que santifica a oferta, que faz dela agradável ao Senhor. A relação de Deus com a gente é primeiramente e sempre pessoal, nunca é diferente disso. Deus não tem relação comercial com as pessoas. Deus não está mais interessado na sua oferta do que na sua vida. A relação de Deus com a gente é primeiramente e sempre pessoal. Algumas pessoas até acreditam que o Senhor não aceitou a oferta de Caim por conta do tipo de oferta que ele trouxe, que a Bíblia diz, o fruto da terra. Mas isso não é totalmente verdade, uma vez que durante todo o Antigo Testamento, Deus mesmo traz orientações muito claras para Israel a respeito de ofertas do fruto da terra, como a flor de farinha, os manjares e o próprio fruto, como diz em Levítico. Se você ler o livro de Levítico, você vai encontrar lá Deus aceitando o fruto da terra. Isso era agradável ao coração dele. E a Bíblia também não diz isso. Na verdade, o que ela diz? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Você pode ler junto comigo isso? Vamos ler juntos. Agradou-se o Senhor de Abel, diga, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. De quem Deus se agradou primeiro? De Abel, da pessoa. E do que ele não se agradou depois? Da oferta. De quem Deus não se agradou primeiro? De Caim. E do que ele não se agradou depois? Da sua oferta. Por isso, amados, essa compreensão de que as nossas ofertas podem comprar Deus é uma compreensão estranha ao evangelho da graça. Deus não rejeitou Caim por causa da sua oferta. Deus rejeitou a oferta por causa de Caim. E embora a questão da aceitação não tivesse propriamente relação com o tipo de oferta de cada um, a bem da verdade, a oferta de Abel comunica uma atitude de autodesistência, uma confiança na expiação do Cordeiro, o que contraditoriamente a oferta de Caim não expressa. E o que ela expressa? Autossuficiência e confiança própria. Porque se você imaginar, a pessoa vai trabalhar na terra. Imagine hoje, Davis, é tão difícil hoje, com toda a tecnologia, com todo equipamento, trator que é guiado via satélite, que cuida da fazenda sozinho, que planta, que colhe, que faz.
Agora você imagina, naquele tempo, Caim teve que fazer instrumentos para poder machucar a terra, para poder trabalhar a terra. Ele semeou a semente, ele teve que regar, ele teve que cuidar, ele teve que adubar. Então, teve que colher, espantar as pragas. Pense no sacrifício. E aí ele chega para o Senhor e diz: está aqui, é fruto do meu trabalho, o Senhor tem que aceitar, porque afinal de contas eu trabalhei muito nisso. O que Abel fez? Viu as ovelhinhas crescerem, os cabritinhos crescerem, ele cuidava para os lobos não atacarem. Talvez nem isso, porque dependendo do lugar que ele estivesse, não tinha essas ameaças. E ele foi lá, matou o cordeiro, sacrificou a Deus. Qual foi o trabalho de Abel? Do ponto de vista de Caim, nenhum, praticamente. O matinho está ali, pelo contrário, as ovelhinhas vão comer o matinho, vão até fazer um serviço, né? Vão capinar gratuitamente. Então, muito provavelmente, Caim entendeu que Deus iria se agradar da sua oferta por causa do seu esforço, por causa do seu trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Porque, na verdade, esse texto, ele precede a obra de Cristo na cruz do Calvário. Se nós formos olhar no Novo Testamento, a Bíblia fala algumas vezes sobre Abel no Novo Testamento. E uma das vezes que a Bíblia fala sobre Abel no Novo Testamento, em Hebreus, diz que Abel era um tipo de Cristo, que o sangue dele era justo. Nós sabemos, amados, que a nossa justificação se dá somente pela expiação. Diga comigo, expiação. Pela cobertura do sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Amados, a nossa justificação não dá por esforço humano. Abel e Caim precedem essa compreensão. Agora, você sabia que um dos textos mais significativos sobre Caim e Abel não está no Antigo Testamento, mas está no Novo Testamento? E diz assim em 1 João 3,12, se você quiser anotar: não sejamos como Caim, que era do maligno. Talvez na sua tradução, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Sabe o que Deus encontrou no coração de Caim, e ele detestou ver isso lá? Ódio. Ódio. Muitas pessoas acham que Caim, ele se irou com o Senhor, se irou com o seu irmão, porque Deus se agradou do sacrifício do seu irmão e não se agradou do seu, então ele se irou com o seu irmão. Mas não é isso que a Bíblia diz, e a gente só vai compreender esse texto se nós compreendermos muito bem aquele episódio do endurecimento do coração de Faraó. Porque a Bíblia diz que Deus havia endurecido o coração de Faraó para não libertar o seu povo do Egito. Mas como Deus pode endurecer o coração das pessoas se no fundo, toda a história da Bíblia diz que o desejo de Deus é quebrantar, é amolecer o coração das pessoas. O ministério de Deus, o trabalho de Deus não é endurecer o coração de ninguém, mas entenda o que o texto está querendo dizer para nós, e nós precisamos compreender muito bem isso, para que hoje nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração e deixar que os princípios de Deus invadam o nosso coração, ministrem no nosso coração e quebre todo o conceito errado a respeito de Deus e da sua palavra, porque Deus é bom, amados. A Bíblia diz que do alto vem todo dom perfeito. Ele vem do alto, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Deus é bom, amados, e nós precisamos confiar no caráter bondoso de Deus, queridos. Então, a Bíblia conta que quando Moisés e Arão chegam no Egito para pedir a Faraó para libertar o povo, para o povo adorar no deserto, buscar o Senhor,
A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E algumas pessoas acham que por conta de Deus, por causa de Deus, Caim se irou e matou o seu irmão. Mas isso não é verdade. Olha, se você pegar um vaso de cera e você pegar um vaso de barro e expor esses dois itens ao sol, o que vai acontecer? Reações diferentes. Se você pegar um vaso de cera e um vaso de barro e colocá-los ao sol, um vai derreter e o outro vai endurecer. Sabe, amados, quando Deus se manifesta, aquilo que está dentro de nós reage. Quando Deus se manifesta, aquilo que nós somos é revelado. Quando o sol da justiça se revelou no Egito, o coração de Faraó respondeu da forma que ele era. O coração era duro e aquilo foi apenas revelado. E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. É a mesma coisa. O mal que estava dentro dele apenas foi revelado quando o Senhor se manifestou. Não é que Caim se irou porque Deus rejeitou a sua oferta. A culpa não é de Deus. A questão é que quando a luz ilumina, mostra o que está ali. E no coração dele havia maldade. Talvez seja por isso que Paulo faz tanta questão em afirmar a nossa nova identidade em Cristo, quando diz: porque o Pai nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor, que numa tradução mais moderna diz: o reino do seu Filho amado. Você foi tirado do império das trevas, e trevas na Bíblia significa ignorância, trevas na Bíblia significa maldade, trevas na Bíblia significa ódio. Você e eu fomos tirados do império do ódio, do império da ira, do império da ignorância, e fomos transportados para o reino amoroso de Jesus. Aleluia! Você pode agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor por isso. Eu e você ganhamos uma nova natureza, um novo coração. A Bíblia diz que ele revolveu o espírito que havia em nós, tirou o coração de pedra e nos deu um novo coração. Por isso, uma pergunta que eu tenho feito aos irmãos em Salvador, e eu gostaria de estendê-la também aos irmãos de São Mateus aqui, é: o que as nossas atitudes e mesmo as nossas palavras e melhores ofertas têm mostrado para Deus do nosso coração? É essa pergunta que nós, eu e você, precisamos responder nessa manhã. O quê? O quê, amados? O que Deus está vendo no nosso coração por meio das nossas palavras, por meio das nossas ofertas, por meio do nosso procedimento? O que está dentro de você? O que está dentro da gente? Amor ou ódio? Jesus nos tirou desse império de trevas e nos levou, Colossenses 1:13, para o reino do seu Filho amoroso, porque Ele deseja nos encher de um amor, Ele deseja revolver, retirar toda a natureza adâmica, toda a natureza de Caim de dentro de nós e colocar um novo coração, uma nova natureza. Pastor Antunes fala isso melhor do que ninguém. A oferta de Caim fala muito de quem ele era. E o que ele era? Um fratricida. A Bíblia diz que ele era um fratricida. Ele matou o seu irmão. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Preste atenção nessa pergunta, porque ela tem muita identificação com a nossa vida hoje, queridos. Essa pergunta diz respeito a mim, a você, diz respeito à igreja hoje. Onde está o teu irmão Abel? Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? É o que ele responde para Deus.
O descuido, ou mesmo a desproteção proposital, o abandono, é marca do maligno. Irmãos, é marca do maligno, é marca do homem sem Deus, sem reino, sem amor. Só mesmo alguém muito possuído pelo ódio poderia responder dessa forma ao Senhor. Você acha que Deus não sabia onde estava Abel? Você acha mesmo que Deus, ele estava, cadê Abel? Oh meu Deus, ou eu mesmo, né? Ai, eu mesmo, o que fizeram com Abel? Cadê Abel? Você acha mesmo que Deus estava assim? Talvez Abel estivesse aos pés dele, provavelmente Abel estava aos pés dele. O que Deus estava perguntando, você vai ver isso no versículo subsequente ao versículo 9, versículo 10. O que você fez, Caim? Deus está perguntando para ele, o que você fez? Deus estava confrontando Caim. O que foi que você fez com seu irmão? E essa pergunta é para nós hoje. O que nós estamos fazendo com os nossos irmãos? Essa pergunta é para nós hoje. Somos daqueles que estão protegendo e guardando e cuidando os nossos irmãos? É essa pergunta que vamos responder durante toda a nossa vida como cristãos, como remidos. Quando você se converte, Deus te dá um ministério. Você pode até achar que você não tem dom nenhum, que é um grande equívoco. Você tem dons, você é cheio de dons, Deus te dá dons, mas quando você se converte, você é regenerado pelo Senhor, você recebe um ministério, você é cuidador. Deus coloca uma paixão no seu coração, Deus coloca um Espírito dentro de você, diz a palavra. É o mesmo Espírito que estava na criação, é o mesmo Espírito que vivificou a Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que repousou sobre os discípulos, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja. Deus coloca um Espírito, e esse Espírito é de cuidado, é o Paráclito de Deus, é o conselheiro. Esse espírito de descuido que tem destruído a vida de muita gente não nos pertence. Como diz aquela atriz, isso não nos pertence mais. Nós somos cuidadores. O seu chamado é para ser cuidador. Você, como líder de GECEM, como líder de célula, como líder de jovem, como líder do Ministério do Louvor, os seus dons, as suas habilidades naturais, o seu trabalho, é tudo um pretexto. Isso é só um pretexto. Porque o que você é mesmo é cuidador. A sua nova natureza, a natureza que Deus te deu, é uma natureza de cuidado, de proteção. Nós somos cuidadores na acepção da palavra. O Espírito que opera na igreja, nos GECEMs, nos ministérios, é o mesmo Espírito que operou em Abel, é o mesmo Espírito que operou nos santos, operou em Cristo, operou nos profetas, opera nos discípulos, opera em mim e opera em você. Aleluia! O nosso chamado é sim para guardar o nosso irmão. Esse é o nosso chamado no Novo Testamento. Esse chamado é para nós hoje, como líderes na igreja, como irmãos, como parte. Como diz o pastor Calixto Paz no congresso, você não é membro de igreja, você é parte de uma família. E a missão da família é cuidar uns dos outros. Por isso, nessa manhã, nesse momento que você está aqui, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, eu fiquei pensando nas pessoas que eu posso cuidar melhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso cuidar melhor desse irmão, eu preciso cuidar melhor dessa irmã, eu preciso cuidar melhor desse jovem, dessa criança. Isso tem que explodir dentro de nós. O Senhor tem que trazer ao nosso coração esse entendimento que nós somos sim os guardadores dos nossos irmãos. Nós somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Caim não entendeu o ministério da reconciliação que precede a oferta. E isso é tão sério.
E isso é tão importante que o que Caim fez lá no Antigo Testamento vale hoje também. O que adianta nós ofertarmos ao Senhor, mas o nosso coração está cheio de sentimentos e de pensamentos com relação ao nosso irmão, os mesmos sentimentos e pensamentos que havia no coração de Caim. Por isso, no Novo Testamento, em Mateus 5, 23, 24, Jesus diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Marco inverte essa responsabilidade. Se você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, mas o entendimento é o mesmo, tem a ver com relacionamento, com cuidado. Se te lembrares, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, depois vem e traz a sua oferta. É Jesus que está falando isso, amados. As nossas relações, os nossos ministérios, aliás, o nosso ministério principal, ele precede a nossa oferta. E se o nosso ministério não estiver alinhado, e que ministério é esse? É o ministério do cuidado, é o ministério da aproximação, dos relacionamentos. Se nós não estivermos alinhados com os nossos irmãos, nós podemos fazer as melhores ofertas e elas não agradarão o coração do Senhor, porque o que agrada, o que precede a nossa oferta, o que precede a alegria do coração de Deus, é o ministério de reconciliação, de relacionamento no meio da igreja. É isso, amados. Reconciliação é o que move o coração de Deus para nos aceitar a nossa oferta e tudo o que fizermos. É isso. Esse é o segredo. Por isso, nessa manhã, eu acredito que Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você seja desafiado. Eu ia fazer uma pergunta no final, mas me passou, tudo bem. Mas eu posso fazê-la agora, eu posso colocar essa situação agora. Se Deus falou com você, você promete que vai obedecer a Ele? Amém? Se Deus falou ao seu coração, você promete que vai obedecer à voz de Deus? O seu chamado é esse, é para cuidar, e cuidar bem. Esse é o desafio que Deus está lançando no nosso coração nessa manhã, que Deus lançou no meu coração em Salvador alguns meses, alguns anos atrás, mas alguns meses atrás Deus vem falando fortemente ao meu coração nesse sentido. Nós precisamos cuidar mais, nós precisamos cuidar melhor, nós precisamos tirar os olhos das nossas necessidades, das nossas questões e olhar para o nosso irmão amado. Paulo fala isso: não cuide cada um propriamente do que é seu, mas cuide do que é do outro. Sabe, não é olhar a vida do outro com outros interesses, mas é olhar no sentido de que do que você vai poder servir, de como você vai poder atender, como você vai poder assistir. Nós pregamos bem o evangelho quando cuidamos, amados. Formar discípulos é o tema esse ano da nossa igreja, do nosso ministério, formando discípulos. Como nós poderemos formar discípulos se no nosso coração existe um desejo de matar o nosso irmão? Ah, pastor, mas eu não quero matar ninguém. Mas o descuido mata, a desatenção mata. Então existem muitas formas de matar. Caim matou literalmente, mas muitas vezes nós estamos matando espiritualmente. E o que Deus quer é que nós sejamos cuidadores. O ministério de formar discípulos passa necessariamente pelo cuidado. Se nós cuidarmos bem, se nós cuidarmos melhor, nós cresceremos como igreja e vai faltar espaço nessa cidade ou em Salvador para ganharmos as pessoas. Vai faltar espaço, vai faltar prédio. A igreja do Nadinho lá, a Comunidade da Graça lá, que o pastor Nadinho cuida, Hermelino Matarazzo, vai ser um lugar pequeno, amados, para as pessoas, para as
multidões que o Senhor vai trazer, porque Ele disse isso para os seus discípulos: olhem para os campos e vede, os campos já estão brancos. Vocês dizem que as pessoas não precisam de cuidado. Jesus está falando isso para eles. Olhem, vocês dizem que as pessoas não precisam de cuidado, vocês dizem que não é hora da colheita, mas levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Amados, as pessoas só precisam disso. O nosso coração só precisa acender essa responsabilidade, que nós somos responsáveis, nós somos sim chamados para cuidar dos nossos irmãos. E não se assuste, não se escandalize com o que eu vou falar. Uma vez Jesus orando, ele disse assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não estão no aprisco. Você tem muito irmão que ainda está lá fora. É só uma questão de tempo. É só uma questão de momento. Nós ainda temos muitos irmãos, amados, que ainda estão lá fora. E esse cuidado aqui não é somente com os irmãos que nós ganhamos aqui, que já estão aqui no nosso meio, mas é também com aqueles que ainda hão de vir, que vão ser irmãos, que por causa do seu cuidado, por conta desse entendimento que há no seu coração, dessa responsabilidade que você tem, desse ministério de cuidador, de cuidadora, essas pessoas vão se apaixonar por Jesus como você é apaixonado.